Está no ar mais um programa Sabores, espaço para mostrar as tradições da culinária capixaba e a relação da comida com a nossa história. Neste programa nós não vamos falar de um prato específico, mas sim sobre um modo de vida e o que ele traz para a mesa dos adeptos. Vamos falar de comida vegana. Vegano e vegetariano são diferentes. Enquanto os vegetarianos não se alimentam de carne, mas podem consumir produtos de origem animal, os veganos vão além. Peixes, laticínios, ovos e mel, por exemplo, também não fazem parte da alimentação vegana. Ou seja, a abstenção é de todos os ingredientes de origem animal, mesmo aqueles que não resultaram diretamente da morte do animal. Mais do que seguir uma dieta, os veganos seguem uma filosofia contra a exploração dos animais. Eles se opõem à caça e à pesca, ao uso de animais em rituais religiosos e a qualquer outro uso que se faça de animais. Eles não são só contra o consumo de alimentos de origem animal, como também não usam cosméticos, produtos farmacêuticos de higiene e até roupas que tenham na composição derivados de animais ou que tenham sido testadas neles. A grande indústria, ela tem um papel devastador na nossa sociedade. Então, a simplificação, como eu posso fazer? Com tudo que eu consumo. E o maior consumo é a alimentação, pois as vestes e todas as outras necessidades pessoais de cada um. Então, e a alimentação transforma o ser. Eu creio que a alimentação também pode transformar a nossa sociedade. Você começa a ver o mundo de outra maneira, né? Os animais passam a ser teus companheiros, teus amigos. Assim. É muito interessante assim, você falar que gosta dos animais e comê-los, né? É meio estranho, assim. A alimentação vegana está muito longe de se resumir a saladas ou de ser uma comida sem sabor, como algumas pessoas pensam. Pelo contrário, existe uma enorme diversidade de deliciosos vegetais e o único limite é a imaginação. O leite de vaca é trocado pelo leite de soja, ou de coco, ou de castanhas, por exemplo. A proteína pode ser ingerida por meio de castanhas, sementes, grãos integrais e do tofu, uma espécie de queijo de soja de sabor neutro, mas que absorve facilmente diferentes sabores. Como a alimentação vegana não tem a proteína de origem animal, é preciso introduzir outros alimentos para não ter uma dieta pobre do ponto de vista nutricional. Sempre tem substituindo as proteínas pela carne, tipo gergelim, a linhaça, a chia, o semente de girassol, entendeu? Feijão pode usar também como fonte de proteína, entendeu? Tem muitas coisas. As leguminosas são uma importante fonte de proteína. Também são ricas em fibras e minerais, incluindo ferro. As hortaliças e as frutas são extremamente importantes para a saúde e devem fazer parte da dieta diária de qualquer pessoa. As de folhas verdes escuras são muito ricas em vitaminas, ferro, cálcio e outros minerais. E é recomendável consumi-las todos os dias, mesmo que você não seja adepto do veganismo. Nós estamos em um restaurante especializado em comida vegana. Ele existe em Vitória há mais de 25 anos, mas há cerca de 2 anos está em novo local e com novo nome. Acompanhamos a preparação do menu do dia. Entre as opções estão sopa de leite de castanha do Pará com brócolis, bife de tofu com abobrinha, jiló ou chuchu com tomate, arroz integral, feijão, salada e de sobremesa, mironga de coco. Temos um cardápio de 15 dias e a gente vai trocando. Na medida que a gente for achando as verduras, a gente troca, vai mudando o cardápio. A gente procura não ter muito glúten na comida, tipo a sopa é engrossada com farinha de arroz que não tem glúten, né? Aí arroz já não é glúten, então é tudo bem balanceado. A bandeja com os alimentos é bem servida. Uma variedade enorme, inclusive quando tu sai da parte de carnes e queijos, tu começa a descobrir outras coisas que tu jamais tinha experimentado antes. O João tem apenas 6 anos e adora comida natural. Tudo que é natural eu como, desde 2 anos. Quem te incentiva a comer comida natural? A minha mãe e minha avó. Estima-se que no Brasil, em uma população de 16 milhões de vegetarianos, segundo o Ibope,
quase 5 milhões já pratiquem o veganismo. Normalmente, os adeptos têm motivações ideológicas e ambientais. São pessoas que resolveram questionar o modo de vida a que estamos acostumados a ter. Eu acho que foi uma consequência da minha caminhada pela minha busca de comunhão comigo mesma, de busca de sentido na vida, e alguns até chamam espiritualidade. Para Giovana, a maioria da nova geração de veganos começou por ideologia. O veganismo enquanto ideologia, a gente também segue de maneira natural, porque em observação à natureza e em contato com a natureza, e eu tenho muito isso porque eu frequento a região do Caparaó, eu conheço muitas pessoas de vários grupos com diversas filosofias, mas a minha ligação é com a terra, com as plantas e os animais. Já alguns outros começaram pelo interesse em ter uma alimentação mais saudável. Pesquisa do Datafolha, em 2017, apontou que 63% dos brasileiros querem reduzir o consumo de carne e 35% se questionam se esse consumo é saudável. Eu tinha muita azia, né, de fundo emocional, e passava muito mal e estava emagrecendo. E aí eu comecei a comer, não só comer, como mastigar melhor, né, ter mais consciência alimentar, né, e isso resolveu o problema, sem remédio. Para a Ivanise, não é preciso ser radical, mas existe uma adaptação. Tem gente que é do dia para a noite, mas é mais difícil, e o mais comum é ser lento. Por exemplo, deixar carne vermelha, aí come frango e peixe. Aí em seguida tu não vai gostando mais do frango, assim, aí fica só no peixe, aí começa o peixe a incomodar, porque você vai ficando com mais sensibilidade aos sabores. Tem que ser natural, uma mudança natural, assim. Uma coisa assim, ficar muito radical, não faça isso, não faça aquilo. Eu acho que é ruim tanto para você como para as outras pessoas que convivem com você, né? Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, existem cerca de 240 restaurantes vegetarianos e veganos no Brasil, além de uma onda de lançamentos de pratos e lanches veganos e de produtos naturais. O crescimento do mercado brasileiro reflete tendências mundiais. No Reino Unido, houve crescimento de 360% no número de veganos no país entre 2005 e 2015. Nos Estados Unidos, o número de veganos dobrou em 6 anos, de 2009 a 2015. Segundo pesquisa do Instituto Harris Interactive, cerca de 16 milhões de americanos se declaram veganos. Foi justamente numa viagem ao exterior que Ivanise percebeu que poderia fazer parte desse mercado. Fiz uma viagem nos Estados Unidos e tinha no supermercado lá kombucha. Minha avó tinha kombucha em casa, que é um fermentado de chá, né? Tem uma colônia simbiótica de bactérias e leveduras. E nos Estados Unidos eles têm no supermercado várias marcas já, e um mercado muito grande, assim, de vários sabores. E aqui no Brasil ainda não tinha, assim, começou agora. A gente começou no ano passado, fizemos um grupo, né, para vender por semana, né, um grupo da kombucha. E aí agora a gente está vendendo em várias lojas. Com o mercado crescente, mais veganos podem comer fora de casa. Mas, por ainda haver certa dificuldade em encontrar produtos prontos, muitos colocam a mão na massa em casa mesmo. Se você é desses e quer tentar algumas receitas do Alimento Restaurante, nós vamos ensinar a fazer a sopa de leite de castanha do Pará com brócolis e a mironga de coco. Para a sopa, basta bater no liquidificador castanha do Pará com água e farinha de arroz, uma alternativa à farinha de trigo, mais nutritiva e sem glúten. Em seguida, coloca sal e mistura em água já fervendo para cozinhar. Acrescente tempero verde, neste caso, salsa, cebolinha e coentro. Na hora de servir, acrescenta o brócolis já cortadinho, cru mesmo. O outro prato tanto pode ser comido no lanche ou como sobremesa. A mironga de coco é feita com pão integral dormido. Despedace ele numa tigela. O leite que vai molhar o pão é uma mistura de coco batido no liquidificador com caldo de cana. Amasse tudo numa forma, polvilhe canela e coco ralado e leve ao forno por no máximo 30 minutos. De uns anos para cá, cresceu o trabalho de ativistas em defesa dos animais. Com isso, o veganismo vem ganhando cada vez mais adeptos. Militantes famosos também ajudam a divulgar a causa,
e inspiram outras pessoas. O ex-Beatle Paul McCartney é um forte defensor do direito dos animais desde os anos 70. Ele costuma dizer que se os abatedouros tivessem paredes de vidro, todos nós seríamos vegetarianos. Paredes de vidro, Glass Walls em inglês, se tornou o título de um vídeo produzido em 2010 pela PETA, em que o Paul expõe de forma detalhada e contundente a indústria de carnes, ovos e leite. A PETA é uma organização não governamental que, em português, significa Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais. Fundada em 1980, conta atualmente com mais de 6,5 milhões de membros. Pega o tofu. No Brasil, uma das veganas mais famosas é a apresentadora Bela Gil. Em um programa de TV, ela defende a diminuição ou o fim do consumo de carne e faz várias receitas veganas. Esse prato já está maravilhoso, mas para ficar perfeito, eu não posso deixar de colocar um pouquinho de verde, né? O veganismo é uma filosofia e estilo de vida e pode ser praticado por qualquer pessoa. Não tem relação com crenças políticas, nem deve ser associado a uma determinada cultura. Se você acha que deve se alimentar de forma mais saudável ou que não deve compactuar com o sofrimento causado aos animais, essa pode ser sua praia. Mas tenha em mente que a quantidade de alimentos e sabores não é reduzida. E você vai, sim, ser muito feliz comendo. Um erro é a pessoa vegana se sentir melhor do que outra que come carne. Isso aí é um erro gravíssimo, né? Porque cada um tem o seu momento, o seu estágio, né? Todo mundo está aprendendo aqui e compartilhar é o canal, né? Não forçar ninguém a fazer nada. A gente tem que estar aqui para ser feliz.